Começa a cúpula do G20 na Índia, e confirmando que seria a tônica dessa reunião, segundo a própria Índia, é uma reunião que vai fortalecer o Sul global, frente ao protecionismo dos países desenvolvidos, algumas críticas relacionadas às questões econômicas e a entrada da União Africana na organização. Brasil, Argentina, Indonésia e outros membros assinam uma carta importante contra o protecionismo europeu, vamos entender aqui exatamente como. Enquanto isso, nos Estados Unidos, principalmente os republicanos, se mostram insatisfeitos com a postura brasileira, alegando que os Estados Unidos está perdendo a América com a união do Brasil a ditaduras corruptas, como, por exemplo, Irã, Rússia e China. Vamos discutir um pouco mais as palavras do Ted Cruz. Zelensky, galera, garante que foi o Putin que matou o Prigozhin, vamos entender exatamente como chegou nesse contexto, e também notícias importantes vinculadas pela ABC News, uma mídia americana, que garante que o sistema ATACMS, mísseis de 300 quilômetros, vão chegar para a Ucrânia. E isso muda completamente a guerra de patamar. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a visita de Maduro à China. São 6 dias de reunião, inclusive a China não foi, né, o Xi Jinping não foi ao G20 para receber o Nicolás Maduro no seu país. E para finalizar, a Armênia, cada vez mais decepcionada com a Rússia, quebra relações e coloca que foi um grande erro histórico a Armênia ter se associado tanto com a Rússia, principalmente militarmente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, hein? @prof_Ricardo Marcílio e vota lá em Prêmio Best, pessoal. Tô concorrendo na categoria de Influenciador da Educação 2023 e conto muito com a sua ajuda para ganhar esse prêmio. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Dentre outras questões importantes, a gente tem hoje, na verdade, né, enfim, depende do fuso horário que você está considerando, mas o início da cúpula do G20. Lembrando que nesse momento, pessoal, o G20, ele conta, né, com as 20 maiores economias do mundo, na verdade já meio que desandou isso, né, com a entrada da União Europeia, outros países sendo convidados, mas em tese, né, é uma aliança, pessoal, do G7 e os países emergentes, em um momento de grande tensão social e econômica, dessa bipolaridade, né, que vem surgindo no mundo hoje. Não é exatamente bipolar, mas uma aliança mais pró-Rússia, pró-China, pró-Sul global e outro mais vinculado ao G7, os países ocidentais, enfim. Então essa dicotomia está cada vez maior e isso se mostra agora na própria cúpula do G20. Vai lembrar, pessoal, que não temos a participação nem do Putin e nem do Xi Jinping, e isso abre espaço para que os outros países dos BRICS, que são representantes desse Sul global, ou seja, Brasil e Índia, tenham mais voz para fazer discussões. Lembrando, pessoal, que o Xi Jinping, não é que a China não participou, né, mas o Xi Jinping e o Putin não vão. Lembrando que a China tem conflitos importantes com a Índia e está no momento de bastante tensão na sua área de fronteira. E o Putin, claro, galera, é condenado pelo Tribunal Penal Internacional, também não faria muito sentido, né, se confrontar agora com Biden, Macron, enfim, e outras lideranças nessa cúpula. Mas assim que teve, galera, o começo da reunião, primeiro ponto importante, tivemos a entrada da União Africana. A União Africana hoje, pessoal, conta com mais ou menos 55 países, tá? E tem mais um bloco que vai fazer parte da organização. A União Europeia já fazia parte, né? Agora a União Africana também fará parte. A Índia saudou bastante, o Brasil também, pessoal, falou que sempre defendeu. E nas primeiras declarações, a gente já teve meio que o tom do que vai ser essa reunião. Parabenização à União Africana e a entrada de mais um membro do chamado Sul Global. E falou também, pessoal, da questão de financiamento ambiental, que é uma coisa que a Índia já tinha falado. O Brasil, meio que em tom de cobrança, falou que os países desenvolvidos, eles prometem, pessoal, desde COPs anteriores, o repasse de 100 bilhões de dólares para a preservação ambiental, alegando que os países desenvolvidos já desmataram suas florestas, já comprometeram o meio ambiente e agora ficam culpando o Sul Global, ficam culpando os países emergentes ou subdesenvolvidos pelo possível aquecimento global e por aí vai. Então eles alegam que sim, é importante proteger, mas tem que vir com financiamento ambiental por parte dos países desenvolvidos. Mas isso, cara, não vai ficar só nessa questão, tá? O próprio Lula falou que, porque o Brasil, ele depois da Índia, vai assumir a liderança, né, a cadeira e liderança do G20, e falou que o G20 que for sediado no Brasil vai ter como tônica a força-tarefa para a mobilização global contra a mudança climática. Inclusive, ele falou, os países desenvolvidos gastaram 2,24 trilhões de dólares em armamentos. Isso não poderia ser colocado para pautas ambientais? Mas não vai parar só por aí. A própria Índia, pessoal, confirmou que outros temas, tá, como, por exemplo, o que representa o FMI, o Banco Mundial, algum tipo de reestruturação da dívida, a questão da segurança alimentar,
em troca das sanções. Então a Índia, aparentemente, pessoal, não é que não condene a Rússia, mas condena as sanções que são aplicadas à Rússia, porque isso vai reduzir a oferta de fertilizantes, de trigo, enfim, de outros produtos, o que pode levar a uma fome global. Percebam que a própria declaração deixa isso claro, né? O G20 ele condena a guerra, mas não condena exatamente a Rússia, tá? Então, essa reunião do G20, pelo menos até o momento, tá, em que os países desenvolvidos ainda não tiveram tanta voz para expressar suas opiniões, está sendo uma cúpula de cobrança aos países do G7. Outro ponto, pessoal, importante, está ligado a uma carta que foi assinada por Brasil, Argentina, Indonésia, México e outros países de cobrança à União Europeia. Por quê? A União Europeia, ela fez um plano, ela fez uma legislação ali interna entre eles, que tudo que for de áreas agrícolas ou de pecuária, que veio de áreas desmatadas depois do dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, sei lá, desmatei uma área no dia 15 de janeiro para fazer uma plantação, a União Europeia não pode comprar esses produtos, tá? A pauta, galera, de novo, né? Eles alegam que é questão de, de defesa ambiental, defesa de povos minoritários, mas a gente sabe que tem muita coisa por trás. A União Europeia, no momento de estagnação econômica e com um lobby muito forte do setor agrícola local, principalmente em países como França, por exemplo, cara, os agricultores agropecuaristas têm muito medo que produtos de locais mais competitivos, de locais que produzem mais barato, possam quebrar os seus produtores locais. Então eles ficam colocando uma série de sobretaxas, desculpinhas. É o protecionismo ambiental, é o protecionismo social, que tem pautas bonitas, mas escondem por trás uma tentativa de garantir a segurança ou garantir o emprego do setor primário nos países desenvolvidos. E aí o Brasil, galera, e outros países, claro, falam que não vê problema, né, nessa tentativa de defesa ambiental por parte da União Europeia, que eles até acham interessante, mas existem outros mecanismos para fazer isso. Porque, primeiro, estipular uma data, porque essa lei ela foi aprovada depois de 2020, né? Ou seja, depois de 2021. Então, você estipular uma data que você não pode comprar de áreas desmatadas pós 2021, sendo que nem sabia que se desmatasse pós 2021 não poderia vender para a Europa, é uma certa injustiça. Outro ponto, o mecanismo de controle, saber exatamente da onde que vem aquela produção, se é de área desmatada ou não, é muito perigoso, então isso pode generalizar e fazer com que a União Europeia proteja vários produtos que não vieram de áreas desmatadas pós 2021. E, inclusive, o Brasil fala, ou seja, né, a carta, que alguns princípios da própria OMC, da livre circulação de mercadorias, do fim do protecionismo, da queda das barreiras alfandegárias, não estão sendo respeitados por parte da União Europeia. Lembrando, pessoal, que esse é um dos principais empecilhos para a finalização do acordo Mercosul-União Europeia, que, né, aparentemente, assim, pelas declarações, não deve acontecer num futuro tão próximo. Nos Estados Unidos, pessoal, o nome do Brasil vem sendo cada vez mais comentado, mas eu diria que não pelo aspecto positivo da coisa. A gente tem, né, hoje, os republicanos principalmente, lembrando que está em pré-campanha eleitoral, então faz parte também do jogo político, né? De minar a popularidade do Biden e tal. E já falei para vocês algumas vezes que na política americana eles não levam em consideração somente aspectos internos do país, mas levam em consideração também relações geopolíticas, interferência na questão da Coreia, na questão da Rússia, na questão da China e por aí vai. Então, o Ted Cruz, que é um senador super importante ali, republicano, ele garantiu, pessoal, falou de novo o nome do Brasil, lembrando, tá, que pela primeira vez na história, a gente teve um grupo do Congresso americano pedindo explicações do governo Biden, lá no comecinho do ano, falando que estava perdendo o Brasil, já que o Brasil não aceitou navios iranianos sancionados nos portos aqui brasileiros, já que o Brasil fez uma visita aos Estados Unidos somente de 2 dias e nem fechou acordos, e passou mó tempão na China, fechando mais de 30 acordos, né? Então, assim, geopoliticamente o Brasil, ele tá se aproximando mais dos BRICS, isso é natural, tá? E o Ted Cruz falou que isso é uma falha do governo Biden. É uma falha do governo Biden. Inclusive criticou o Brasil, tá? Falando que o Brasil ele está se associando com o que ele chama, pessoal, de uma adesão corrupta a ditaduras como chinesas, iranianas, da Rússia, e que isso coloca a soberania da América em risco. Falando que o Brasil, por ser uma liderança sul-americana, deveria pensar mais no compromisso global e deveria ser, claro, né, cobrado pelo Biden, segundo o Ted Cruz, porque está colocando, por exemplo, as sanções aplicadas à Rússia ou as sanções aplicadas ao Irã no lixo. Claro, pessoal, vale lembrar, né, que isso é uma postura bastante nacionalista e pessoal dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos fossem... Eu sempre falo isso, né? Não existe bonzinho na geopolítica. Mas, galera,
convenhamos, né? O Irã, de fato, é uma ditadura, né? Enfim, tem certa razão na sua fala aqui. Mas se os americanos se preocupassem tanto assim com ditaduras, teriam eles relações com a Turquia? Teriam eles relações com, por exemplo, a Arábia Saudita? Teriam relações com outras monarquias ali do Oriente Médio, inclusive com bases militares, alianças geopolíticas, né? Enfim, tá? Então eu costumo falar que os americanos, eles não gostam de ditadura, que são contra a sua agenda. Se for a favor da sua agenda, eles gostam. A geopolítica é o mundo da hipocrisia, tá? Mas aí, galera, o que você acha dessas críticas ao Brasil? Deixa aí nos comentários. O Zelensky participou recentemente, pessoal, de uma entrevista a uma mídia italiana. E, dentre outras questões, ele respondeu se havia ou não uma chance de paz. E ele respondeu que não, porque não dá para negociar com Putin, que é um mentiroso compulsivo, segundo ele. E aí, ele já aproveitou para falar, por exemplo, você pega o Prigozhin. O Prigozhin era um grande aliado do Putin. Veja o que aconteceu depois que ele, entre aspas, traiu o Putin. O Putin supostamente deixaria ele ficar em Belarus, mas, de repente, o avião dele caiu. Ou seja, veja o que o Putin faz quando você desrespeita alguma pauta proposta pelo Putin. O Putin não é um cara confiável. Ou seja, ele deu a entender, galera, que as informações ucranianas corroboram que Prigozhin, a liderança do grupo Wagner, responsável pelo motim e depois, né, pelas atuações na Síria, enfim, em vários países aí do mundo, o Putin foi o responsável pela queda do avião. Lembrando que a Rússia, até o momento, não confirma, e existem várias especulações de quem possa ser o responsável. Claro que a Rússia é um dos grandes favoritos, de fato. A gente teve, pessoal, por parte da mídia ABC News, quase uma confirmação, só não foi confirmação, porque isso foi jogado na mídia agora, e quando é jogado, podem haver algumas mudanças no meio do caminho, que os Estados Unidos, mais uma vez, vai voltar atrás numa coisa que tinha falado e fornecer um equipamento mais moderno para os ucranianos. Como assim, professor? Inicialmente, por exemplo, os Estados Unidos falou que não entregaria o Abrams para os ucranianos, porque eles são muito caros, difíceis de serem treinados e não valia a pena economicamente. Acabou entregando. Na verdade, ainda está, né, em processo de treinamento e tal, mas vai chegar para os ucranianos. Falou, por exemplo, que não autorizaria e não forneceria caças F-16 para os ucranianos. Pois bem, galera, a gente tem Dinamarca, Países Baixos e alguns outros países já se mobilizando para fazer uma aliança de caças e fornecer, inclusive, os F-16 para os ucranianos, com anuência, com autorização dos Estados Unidos. E também os Estados Unidos colocou, pessoal, que não entregaria mísseis de longo alcance. A gente está falando de um sistema ATACMS que tem a capacidade, segundo os americanos, de atingir até 300 quilômetros de distância. E isso vai fazer com que a Ucrânia não precise ir exatamente no fronte de batalha para conseguir atacar seus inimigos, ou seja, a Rússia. Vai conseguir fazer ataques a longa distância, inclusive atingindo pontos como, por exemplo, Moscou, como São Petersburgo, e claro, não acho, né, que seja a intenção atacar como isso atacam Moscou. Não sabemos, né, claro, tá? Mas isso possivelmente vai ser utilizado, penso eu, na área da Crimeia, que é uma região, pessoal, muito estratégica para os russos, acesso ao Mar Negro, Porto de Sevastopol, é uma área até mesmo turística, né, importante, e que coloca meio que a Ucrânia não reconhece, né, como o território russo, e a Rússia não reconhece como território ucraniano. Possivelmente os mísseis ATACMS, eles vão ser utilizados para esses fins. Vai lembrar, pessoal, que a gente já teve, né, o Jake Sullivan garantindo, porque os mísseis ATACMS, hoje eles são 4 vezes, né, tem uma distância 4 vezes maior do que os mísseis que a Ucrânia já utiliza, e eles podem ser, inclusive, colocados, pessoal, no M270 e também no sistema HIMARS, vai lembrar, tá? O Jake Sullivan, ele falou, por exemplo, no ano passado, que ele não daria os Estados Unidos, né, esses mísseis ATACMS, porque, por mais que você tenha que pensar na segurança da Ucrânia, você tem que pensar também numa tentativa de defender a paz mundial. E a Rússia veria isso como um grande absurdo, podendo ocasionar uma guerra. Ele já mudou de discurso esse ano, não exatamente agora, mas no mês passado. Quando foi perguntado se os Estados Unidos daria mísseis de longo alcance, ele falou que estaria sobre a tutela do Biden e do Zelensky, que eles têm que discutir qual vai ser a principal consequência, enfim, se vai ser fornecido ou não. Então, segundo a ABC News, cara, possivelmente os Estados Unidos vai dar aquele passinho a mais, né? Mais um passinho em direção ao conflito mais direto com os russos. A gente teve, pessoal, também uma notícia importante da visita do Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela, à China. A visita, aparentemente, pessoal, de 6 dias, ou seja, não é qualquer visitinha, né? Praticamente uma semana. E tende, segundo o Nicolás Maduro, tá? A consolidar a posição da Venezuela e da China dentro dessa nova ordem mundial. O Nicolás Maduro, que vinha tentando se aproximar um pouquinho dos Estados Unidos, a Chevron voltou a investir,
recebeu um aperto de mão do Macron, por exemplo, falando que os dois tinham que restabelecer negociações, França e Maduro. Teve, por exemplo, o Maduro colocando que foi lindo ver a bandeira americana tremulando lado a lado com a bandeira venezuelana novamente, mas eu diria que nos últimos 2, 3 meses vem recrudescendo um pouco mais as atitudes de tentar mostrar que ia ter uma eleição um pouco mais justa e tal. Estão indo por água abaixo. Vídeo o caso, por exemplo, da Maria Corina Machado, galera, que está impedida de disputar as próximas eleições, porque pensam que a Venezuela está se garantindo mais com esse novo sul global que vem se formando, com China, com Rússia, até mesmo, pessoal, com o Brasil. Vale lembrar que o Lula falou que a Venezuela deve ser aceita de volta no bloco. E ele falou, vocês lembram, né, as declarações? Ah, tem que ver que a democracia é uma coisa relativa, tal, né? Então a Venezuela está garantindo, pessoal, um pouco mais de apoio de alguns membros, e isso, claro, reforçando a sua visão. Não preciso mais, entre aspas, dos Estados Unidos. A gente não sabe ainda, pessoal, quais acordos vão ser firmados, mas 6 dias de reunião deve ser bastante coisa. Até porque o Xi Jinping, galera, não foi aos BRICS, a cúpula dos BRICS, para receber o Nicolás Maduro. Claro que nem eu falei para vocês na introdução, tem muito a ver também com, nesse momento, China e Índia não estarem num bom momento, diplomático e geopolítico, principalmente militarmente nas áreas de fronteira. Mas, mesmo assim, pessoal, é sintomático não participar do G20 para receber o Nicolás Maduro. Vai lembrar, pessoal, que a Venezuela é uma grande produtora de petróleo e é quase um entreposto geopolítico anti-Estados Unidos no meio da América do Sul. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também acerca do Pashinyan. Para quem não sabe, né, o primeiro-ministro da Armênia, que vem fazendo críticas constantes à Rússia. Inclusive, dando uma entrevista essa semana, alegando que um dos maiores erros estratégicos da Armênia foi ter se garantido ter fechado uma parceria, uma dependência militar frente aos russos. Ele está falando, pessoal, da OTSC, que é a Organização Tratado para a Segurança Coletiva, que é um grupo, pessoal, que coloca a Rússia e a Armênia dentro do mesmo escopo e com a promessa de uma defesa mútua. Só que nós temos um conflito ali na região do Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão. Pessoal, inclusive na minha plataforma, tá? Tem aula completinha sobre esse conflito. E é um conflito que é quase uma guerra por procuração, em que os azeres, o Azerbaijão, é financiado pelos turcos, com armamentos modernos, com drones e tal, e a Armênia deveria ser protegida pelos russos. Eu diria, pessoal, porque esse conflito ele é longo, tá? Que nem na época em que a Rússia não estava em guerra, o apoio armênio ele foi tão significativo. A Rússia muito mais tentava negociar, tal, mas não apoio direto, militar, financeiro. Pós-guerra Rússia e Ucrânia, eu diria que aí sim o acordo ele foi por água abaixo. Segundo o próprio primeiro-ministro da Armênia, tá? A Rússia não está garantindo nem armamentos para ela, quanto mais armamento para defender a Armênia no conflito em Nagorno-Karabakh. Enquanto isso, pessoal, os azeres, financiados pelos turcos, conseguem reconquistar áreas importantes do território, promovendo o que ele está chamando de um novo não posso falar aqui no YouTube, né? Armênio. Coisa que foi causada pelos turcos no passado e estão sendo causadas novamente, não pelos turcos diretamente, mas agora utilizando uma guerra por procuração em nome dos azeres. Ou seja, pessoal, a Armênia está extremamente decepcionada. A gente já teve, inclusive, declarações, pessoal, como ele não assinando uma declaração conjunta do organismo de defesa frente à Rússia, fazendo ameaças de sair, inclusive, dessa organização, e a própria mulher, a própria esposa do primeiro-ministro, visitando a Ucrânia e dando apoio às vítimas de guerra na Ucrânia. Ou seja, pessoal, o posicionamento ele está mudando bastante. A Armênia, inclusive, ameaçou aderir ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. Se de fato, pessoal, isso acontecer, a gente está falando que o Putin não vai mais poder pisar na Armênia, um país que até 2, 3 anos atrás era visto como uma principal parceira ali na região do Cáucaso dos russos. Tenso. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.